Entrevistas Independente. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Rossano Araújo, ele que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Oncologia pela Universidade de Pernambuco, atualmente é médico da Universidade de Pernambuco, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, médico oncologista clínico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e médico oncologista clínico da Oncoclínica Recife, especialização em Oncologia Clínica pela Anderson Cancer Center em Houston, nos Estados Unidos. É isso, doutor Rossano, tá tudo certo? Isso mesmo. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Bom dia, Arco Verde. Prazer. Estar aqui. Prazer é nosso estar conversando com o senhor. Quero lembrar aos nossos ouvintes que eles podem já ligar para a gente, deixar mensagem pelo WhatsApp no 999740002. Lembrando que é preciso colocar o nome e endereço de onde você está enviando a sua mensagem. Doutor Rossano, o câncer de mama tem atingido aí muitas mulheres, acometido muitas mulheres, cada vez mais incidência de câncer de mama no Brasil e no mundo. A que se deve esse fato? Bom, o câncer de mama hoje é uma das maiores prevalências na mulher, né? Como em relação a câncer, em relação a fatores para morte por câncer. Isso se deve a vários fatores, né? Existem fatores ambientais, existem fatores ligados à questão hereditários, que é um menor percentual, mas a gente tem uma alta incidência, uma alta prevalência no mundo todo, no Brasil e no Nordeste e em Pernambuco, né, que acompanha exatamente essas incidências devido a esses fatores de risco que têm uma particularidade relacionada com todos esses fatores que eu falei para você. O câncer de mama tem uma questão ligada a fatores ambientais e a fatores adquiridos em 90% dos casos. E 10% são ligados a fatores hereditários. Né? Fatores hereditários desses relacionados a aquelas pessoas que têm pais ou mães, familiares de primeira linha, de primeiro grau, né? Com histórias de câncer de mama. De forma que a gente tem hoje toda uma preocupação em relação a essa doença, devido a essas prevalências que acontecem não só em pacientes idosos, como pacientes jovens também. E isso tudo se tem toda uma relação com a questão da modernidade. A civilização, de qualquer maneira, tem concorrido para isso, né? A questão da situação que tem dado toda uma condição que propicia a doença. Eu levantei aqui um dado: 190 mil pessoas no Brasil têm câncer de mama. É muita gente. Muita gente, muita gente. A estatística atual, o Instituto Nacional do Câncer, demonstra que este ano nós teremos quase 60 mil casos de câncer de mama. Ou seja, a cada ano que se passa, são 2 mil casos a mais, né? Em 2016 nós tivemos 58 mil casos novos, né? E acredita-se que nesse próximo ano, 2017, nós teremos em torno de 60 mil novos casos. Existe alguma estatística, algum dado e que evidencia que algum estado do Brasil tem mais incidência de câncer de mama? Bom, a região sul, né, tem uma prevalência maior. Proporcionalmente, você tem o sudeste como uma população maior, mas o sul acredita-se que tem uma maior relação de câncer de mama por questões talvez ligadas à questão da dieta, né? Dieta rica em gordura, frituras. Então a gente tem hoje a região sul no Brasil como sendo a região de maior prevalência do câncer de mama. E em relação ao tratamento, às drogas, o senhor que está sempre em contato com grandes especialistas, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, onde se investiga muito essas novas drogas para combater essa doença. Como é que está a evolução das drogas em relação ao combate ao câncer? Dácio, eu acho que nós estamos no melhor momento do câncer, né? Isso não só para o câncer de mama, como câncer de modo geral. E agora mesmo no ASCO, que é o Congresso Internacional americano, onde a gente se baseia na realidade muito com os americanos, nós estamos tendo uma evolução muito grande, principalmente porque nós estamos entendendo melhor a biologia molecular do câncer de mama. Então todas essas drogas elas são lançadas em virtude desse conhecimento maior
da evolução biológica da doença. Então, hoje nós tratamos câncer de mama de uma maneira individualizada, de uma maneira que nós temos cada paciente como um universo pessoal. Hoje a gente tem que estudar o câncer de mama de uma maneira individualizada e a gente tem que entender que cada paciente tem uma evolução biológica, vamos dizer assim, personalizada. Então, baseado nesse conhecimento individualizado, a gente tem essas drogas quimioterápicas, essas drogas biológicas, para exatamente atingir esse desenvolvimento da célula de uma maneira individual, né? Então, nós temos hoje a quimioterapia com drogas novas e temos, paralelamente à quimioterapia, essas drogas biológicas que vai atingir exatamente essas células em desenvolvimento particularizadamente. E essas drogas em relação à população de baixa renda? Essas pessoas, elas têm acesso a essas drogas mais modernas ou não? Aqui no Brasil é muito complicado. Infelizmente, diante da situação que nós temos da saúde brasileira, nem todas as pessoas têm acesso a essas drogas biológicas. No Oswaldo Cruz, né, onde eu trabalho, sou responsável pelo serviço de oncomatologia do serviço do Oswaldo Cruz, nós temos ainda uma dificuldade muito grande em tratar esses pacientes com essas drogas biológicas, né, que são muito caras. Essas drogas, muitas vezes nós temos que recorrer ao Ministério Público para que esses pacientes tenham acesso a essas drogas, né? Que é lamentável isso, nem todo mundo tem acesso, mas a gente tem conseguido, de uma certa maneira, usar em uma proporção menor essas drogas, né? Mas os pacientes, hoje em dia o Ministério Público e a Secretaria de Saúde liberam algumas drogas, mas a gente tem um arsenal muito maior de drogas que devem ser liberadas, né? E que ainda não são. A gente tem que realmente partir para o serviço jurídico para que a gente tenha acesso a essas drogas. E o câncer de mama tem cura? Quem tem câncer de mama precisa ficar desesperado? Nós estamos muito preocupados, na realidade, com a questão do diagnóstico, novas técnicas de diagnóstico, novas técnicas de tratamento, mas a prevenção é a coisa mais importante. Eu sempre falo que se você tem, na realidade, um diagnóstico precoce, você tem a possibilidade de cura num percentual muito maior. Então, o diagnóstico precoce é a maior arma para que a gente tenha realmente a cura do câncer de mama. E como é feito o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é identificado exatamente naquelas pacientes que devem fazer mamografia sempre, ou seja, pacientes a partir dos 35 anos de idade devem fazer uma mamografia, ultrassonografia associada. Hoje a ressonância magnética ela tem um papel muito importante também para elucidar a questão do câncer de mama. Nas pacientes abaixo dos 35 anos devem ser realizadas ultrassonografia. Mas eu acho que a coisa mais importante é que os profissionais de saúde eles devem ter essa consciência de que existe um especialista para o câncer de mama, né, um mastologista, e que as mulheres devem ter o seu ginecologista e devem ter seu mastologista. Então, todas as mulheres, a partir de uma vez definido o ciclo menstrual e que tem um conhecimento de casos de câncer de mama na família, essas pacientes devem ser rastreadas e devem ser orientadas e acompanhadas por um especialista. Existe algum estudo que possa identificar, por exemplo, na mulher a prevalência é o câncer de mama? Estudos, sim, indicam que hoje o câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres. Por quê? Eu acho que, como eu falei no início da nossa conversa, né, a civilização tem seu preço, né? A questão do aprimoramento dos hormônios, da questão da dieta, da questão de todo o aprimoramento da civilização tem dado realmente respaldo para o câncer de mama existir. Mas eu queria saber especificamente por que nessa região do seio? Porque na região da mama, 80% dos cânceres de mama tem uma relação muito grande com hormônios, né? E as mulheres, você sabe que a gente tem toda uma condição hormonal prevalente toda a vida da mulher. E hoje a grande parte das mulheres, elas utilizam a reposição hormonal de uma maneira inadequada, porque muitas vezes o ginecologista não tem esse conhecimento ou indicam a hormonoterapia, a reposição hormonal para as mulheres. E eu falo muito da questão da dieta, dos hábitos de vida, né?
Quando você fala que, em relação ao câncer de mama, 90% dos cânceres de mama são adquiridos, dos cânceres de mama são adquiridos, né? Enquanto que 10% nós temos uma condição hereditária. Mas essa questão do adquirido está relacionado diretamente com hábitos de vida. E vocês fazem, ontem na sua palestra, que o senhor está aqui em Arco Verde devido a uma atitude, a uma promoção do grupo Eu Topo Ajudar, ontem lá na sua palestra, que foi muito proveitosa. Quem foi assistir viu a importância realmente de se prevenir, não é? E do tratamento, como ele acontece. Na sua palestra, o senhor falou sobre a rotina do tratamento do câncer. Explica pra gente qual é a rotina desse tratamento. Bom, uma vez você tendo sinais clínicos, sintomas e sinais clínicos do câncer de mama, que pode ser um nódulo palpável, que esse nódulo pode ser muitas vezes, a mulher já deve ter esse nódulo por muito tempo, mas ele ocorre uma modificação, e aí ela procura um especialista. E aí a gente tem a imagem, né? A mamografia, ela é responsável hoje, a partir dos 35 anos, por um método de detecção maior do câncer de mama. Acoplada à mamografia, a gente tem hoje a ultrassonografia e a ressonância magnética, né? Que vão ajudar, juntamente com os sinais e sintomas clínicos, o diagnóstico do câncer de mama. Uma vez diagnosticado o câncer de mama, né, a paciente vai passar pela cirurgia, que essa cirurgia ela pode ocorrer desde uma quadratectomia, ou seja, de uma segmentectomia. Quanto menor o tumor, mais, vamos dizer assim, poupada a paciente será de uma mastectomia, né? Você vai partir para o tratamento sistêmico, que é baseado na quimioterapia ou na hormonioterapia. E na radioterapia, que é indicada naqueles pacientes que fazem quadratectomia, ou nas pacientes que têm um tumor avançado, né? Então, hoje o tratamento clínico do câncer de mama, ele é baseado em tratamento sistêmico e o tratamento cirúrgico que vai desde uma quadratectomia, a cirurgia menor, a uma mastectomia. E a reconstrução mamária, né? Os mastologistas hoje, eles têm toda uma metodologia de cirurgia que eu digo sempre que eles chegaram ao auge do estético em relação ao câncer de mama. As cirurgias são perfeitas. A reconstrução hoje traz para a mulher a sua mama de volta. E isso dá a ela toda uma condição de ter a sua autoestima, né, aumentada e de conviver na sociedade de uma maneira adequada, né, sem esse estigma da perda da mama. E hoje também já existem especialistas que estudam na família casos de câncer e se pode ter incidência às gerações futuras. Sim, sim. Nós temos o privilégio, né, de ser um médico de Arco Verde, Dr. Bosco, né, que ele hoje em Recife ele tem um trabalho muito importante, que é a pesquisa das mutações de genes, né? De genes que são... O que é um gene? Um gene ele é protetor para câncer de mama, e algumas pessoas podem nascer com a mutação desse gene. Uma vez ocorrida essa mutação do gene, você tem uma probabilidade maior, né, de ter câncer de mama. Por exemplo, se você tem 80%, 85 anos, e se você tiver essa mutação de gene, você tem 85% de ter, nos 85 anos, câncer de mama. Então, hoje nós podemos identificar pacientes familiares, né, de risco para câncer de mama, baseado exatamente nessas mutações de gene. E existem exames hoje, infelizmente são muito caros, alguns convênios eles liberam esse exame, mas isso não é aberto, infelizmente, para toda a população, que é a mutação desses genes. Então, havendo a mutação desses genes, nós vamos acompanhar esses pacientes de uma maneira mais adequada, de uma maneira diferenciada. Eu vou acionar aqui o nosso companheiro Paulo Moreno, porque estão chegando perguntas pelo WhatsApp da Independente. Eu quero lembrar que você também pode ligar pelo 38210100 se tiver alguma pergunta a fazer para o Dr. Rossano, ele está aqui para responder ao vivo. Paulo Moreno, pergunta pelo WhatsApp. Isso, pergunta pelo WhatsApp, chegando da nossa ouvinte Valquíria Inácio, ela é de Buíque. Ela diz o seguinte: olha só, meus seios coçam muito e que chegam até ferir. Quero saber o que é que eu faço. Bom, coceira nas mamas, isso é muito mais relacionado com a questão de algum processo alérgico, alguma dermatite, né? Às vezes, muitas vezes, o uso do sutiã de nylon pode causar essa coceira na mama, mas não existe uma relação de coceira na mama com câncer de mama, né?
você deve ver que tipo de sutiã você está utilizando e deve procurar exatamente um mastologista para que você possa fazer uma avaliação das suas mamas e passar exatamente pomadas locais para que ocorra a diminuição desse prurido, que prurido é coceira, né, na mama, e a troca do sutiã. Então, muitas vezes a gente tem que trocar o sutiã de nylon por sutiã de algodão, né? Porque muitas pessoas podem ter essa coceira na mama por decorrente de um processo alérgico. A gente tem agora um ouvinte ao vivo pelo telefone, o 38210100. Deixa eu saber quem é que está ao vivo comigo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Fernanda. Fernanda, você fala de onde? É Sandra. Sandra. Ah, Sandra, perdão. Tá falando de onde, Sandra? Aqui da Boa. Da Boa Esperança. Qual é a pergunta ao doutor Rossano? Eu queria perguntar o médico, por causa que eu tirei um nódulo há muitos anos. E agora, em maio desse ano, eu fiz uma operação e acusou outro nódulo pequenininho no mesmo seio. Aí eu queria perguntar se ele alguma explicação. Veja só, eu não entendi a última pergunta em relação a Eu tirei um nódulo. um nódulo na mama. Um nódulo na mama esquerda, está com muitos anos. Aí na 9 de maio desse ano, eu fiz outra operação e acusou outro nódulo pequenininho na mesma mama esquerda, no mesmo local. Veja só, Eu Sandra. corro isso para a primeira cirurgia. Veja só, Sandra. Algumas mulheres têm uma probabilidade maior de ter esses nódulos, né? A grande maioria dos nódulos mamários, eles são benignos. Então, existem hoje biópsias direcionadas que você deve fazer a punção desse nódulo para saber exatamente se esse nódulo tem alguma atipia, ou seja, são células pré-cancerígenas. Então, não havendo essas células pré-cancerígenas, não havendo diagnóstico de câncer, você pode acompanhar esse nódulo com o seu mastologista, ou por imagem, e não necessariamente você tem que fazer a cirurgia desses nódulos, né? O doutor Rossano, a mulher que está em casa, como é que ela pode identificar algum nódulo no seio? O autoexame é muito importante. O autoexame, ele é uma ferramenta, né, fácil, que toda mulher ela tem a disponibilidade de fazer, né? Deve ser realizado geralmente uma semana após a menstruação. Naquelas mulheres que não menstruam, eu sempre digo que escolha o dia do aniversário, tipo, se você nasceu dia 15 de dezembro, cada dia de 15 de cada mês você pode examinar suas mamas. E aí você tem o conhecimento da sua mama, né? Diante do espelho, no banheiro, no banho, muitas vezes você pode fazer exatamente a palpação das suas mamas como se fosse um relógio, um sentido horário, né? Você vai exatamente examinando a mama como se fosse um relógio, né? Com a mão direita você examina a sua mama, a mama esquerda, né, como se fosse um relógio. E aí você vai sentir exatamente a sua mama. Na hora que você sentir que existe alguma modificação, isso vai levar a você procurar um especialista. Então o autoexame, ele é uma ferramenta muito importante, tanto para as mulheres que menstruam, né, geralmente deve ser feito uma semana após a menstruação, e nas mulheres já na menopausa, que não menstruam, deve uma vez por mês, né, escolher um dia, tipo o dia do aniversário, para examinar suas mamas. Então, é o conhecimento, é o autoconhecimento das suas mamas. Porque uma vez havendo alguma modificação, isso vai levar a mulher a procurar um ginecologista ou um mastologista. O senhor falou na palestra uma coisa muito interessante, eu quero voltar a esse tema aqui. O senhor tratou Elba Ramalho, né, fez uma consulta com ela, cantora muito conhecida, e quem identificou um nódulo no seio de Elba Ramalho foi o companheiro dela, na época, Cezinha. Exatamente. Elba, nós tivemos um encontro e é uma pessoa maravilhosa e ela não tem nenhum problema em falar sobre isso de uma maneira muito clara, mas existe inclusive um colega na Bahia que está fazendo um trabalho muito importante, que é a identificação das mamas pelo parceiro, né? Ou seja, muitas vezes não só a mulher identifica o nódulo, como também o parceiro pode identificar aquele nódulo na mama, né, e levar a paciente a procurar um especialista. Ou seja, o parceiro muitas vezes é um sinal de alerta para a paciente. Tem mais perguntas, Paulo Moreno? Vamos agora dar para o WhatsApp. A Damiana, da Coab 2, ela quer saber se os homens também precisam fazer o exame autopreventivo ou só as mulheres? Homens também têm câncer de mama, né?
1% da prevalência do câncer de mama acontece em homens. E isso tem aumentado da mesma forma que tem aumentado nas mulheres. Nós estamos num momento em que existe toda uma condição ambiental, como eu falei para vocês, uma condição adquirida da utilização de hormônios e de anabolizantes pelos homens. Então, homem tem câncer de mama e eu acho que os homens se tratam muito menos do que as mulheres. As mulheres são muito mais alertas, são muito mais atentas ao tratamento de modo geral. E o mesmo procedimento da mulher identificar algum nódulo no seio, o homem também faz esse mesmo procedimento? Homem também, exatamente. Descarga papilar, ou seja, a secreção, que é a saída de líquido pelo bico do peito do homem, e a presença de algum nódulo retroareolar devem ser sintomas que devem alertar o homem a procurar um médico. Aquele acúmulo de gordura no peito, homem que tem um peito caído, doutor, pode ter câncer de mama? É uma incidência? Não existe uma relação. Na realidade, alguns trabalhos mostram que isso chama-se ginecomastia, que é a presença exatamente dessa gordura no peito, ou então aumento da glândula mamária masculina, né? Por muito tempo acreditou-se que essa relação da ginecomastia com câncer de mama existia, né? Mas hoje sabe-se que não. Hoje sabe-se que não. De qualquer maneira, esse acúmulo de gordura, como você está falando, ele deve ser corrigido por um mastologista, né, por um cirurgião da mama, né? Isso se faz a correção, mas não existe uma relação grande, causal, entre ginecomastia e câncer de mama em homens. Agora, 12:09, eu estou conversando com o oncologista Dr. Rossano Araújo. Vamos a mais uma ligação de um ouvinte, 38210100. Alô, boa tarde. A ligação caiu, que pena. Vamos liberar mais uma vez o telefone. Dr. Rossano, depressão traz câncer, qual é essa ligação? A depressão é hoje em dia uma situação que a gente tem que ter muito cuidado. Ontem na nossa palestra eu falei que exatamente em 2020 nós estaremos quase 40% dos pacientes que têm depressão serão afastados dos seus trabalhos, serão afastados da sua rotina. A depressão, de uma certa maneira, ela causa uma baixa da imunidade, né? Então, existe uma relação de depressão com baixa de imunidade e, consequentemente, você tem uma condição de não só de câncer, mas como doenças degenerativas de um modo geral. Então, a depressão ela é um fator de risco não só para câncer, mas para grande parte das doenças. Vamos agora mais uma vez ao telefone, o 38210100 liberado para o ouvinte dependente. Fazer a sua pergunta para o médico oncologista Dr. Rossano Araújo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Andréia. Oi, Andréia, tudo bem com você? Tudo bem? Tá falando de onde, Andréia? Pedra d'Água, no município da Pedra. Da Pedra. Muito bem, qual é a sua pergunta? Eu tenho uma dúvida. Há 8 anos atrás, eu tive meu filho, aí eu tive um problema de vazamento debaixo da axila, sabe, de leite. Aí eu fiquei, tipo, muito carocinho debaixo da axila. Aí eu gostaria de saber se eu posso ter forma de câncer, né? De maneira alguma, Andréa, fique tranquila em relação a isso. O que você deve ter tido é uma furunculose, ou seja, a presença de furúnculos na axila. Que isso pode ser causado muitas vezes pela depilação, né? Eu sempre indico, então oriento aos pacientes que ao fazer a depilação das axilas, façam exatamente com cera ou façam com a maquininha de barbear, evitem exatamente a gilete, porque a gilete escarifica mais a pele, né? E causa essa questão da axila. Alguns desodorantes, que isso serve como um mito, que acham que alguns desodorantes podem causar câncer de mama, não existe essa relação de desodorante com câncer de mama, né? Aqueles perspirantes e aqueles desodorantes tipo as pomadinhas devem ser evitados. Então, utilize geralmente os desodorantes líquidos, né? Porque eles não obstruem as glândulas sudoríparas que ficam exatamente na axila. Então, não existe essa relação desses carocinhos na axila com câncer, não, de maneira alguma. O senhor fala muito em tratamento multidisciplinar. O que significa tratamento multidisciplinar? O tratamento multidisciplinar ele envolve uma cadeia de pessoas e cadeias de profissionais, eu digo assim, até a família, né? Família, padre, espíritas, pastores, né? Além do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista. Hoje, quando a gente fala de câncer de mama, de câncer de modo geral, a gente tem que envolver uma cadeia de pessoas envolvidas nesse tratamento. Então, a multidisciplinaridade,
Eu sou de uma escola do professor Antônio Figueira, do Hospital Oswaldo Cruz, que foi um dos grandes mastologistas desse país, e que iniciou e que propiciou esse pensamento da multidisciplinaridade. Então, multidisciplinaridade significa o envolvimento de vários profissionais no tratamento de alguma doença. E no câncer de mama, nós temos esse envolvimento não só do médico, mas como toda a cadeia que envolve o tratamento do câncer de mama. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, né, que vão juntos, né, unidos, tratar o câncer de mama. Muito bem, mais uma pergunta, mais uma participação do ouvinte. Mais uma participação da Silvana de Buíque. Ela quer saber se depois da menstruação é normal ficar saindo um líquido da mama transparente. Esse líquido é transparente? Sim, sim. Geralmente algumas mulheres no meio do ciclo menstrual, elas podem apresentar essa secreção pelo mamilo, né? A gente tem que ter muito cuidado nas secreções que são do tipo água de rocha, que a gente chama, ou seja, esse tipo, água mesmo cristalina ou secreções sanguinolentas, né? Isso é muito importante, essa pergunta, porque as fumantes, elas podem apresentar uma secreção esverdeada, muitas vezes que simula uma coloração sanguínea, mas não é cor do sangue, é uma coloração mais esverdeada e mais ferrosa, né? E são secreções benignas. Mas é comum que as pacientes, no meio do ciclo menstrual, eles apresentem essas secreções. Mas a secreção, uma vez sendo sanguinolenta ou muito clara, elas devem ser investigadas. Telefone liberado, 38210100. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Joelma. Tudo bem, Joelma? Tudo bom, Joelma? Tudo bem, Gato? Que bom. Você está falando de onde? Aqui da Pedro II. Qual é a sua dúvida para o Dr. Rossano Araújo? Olha, aqui eu fiz meu exame da mamografia, só que a minha não é ginecologista, foi a clínica. Ela falou que geralmente a gente só faz um exame de mama uma vez por ano, quando não há caso assim, de família entre mãe e irmã. Aqui eu tive um caso de prima, só que prima segunda. Aí ela falou que não era necessário fazer todo ano, seria de 2 em 2 anos. Aí eu fiz meu exame de lâmina também, e a ginecologista apalpou meu seio e falou que estava tudo em ordem. Mas aí eu fiquei em dúvida, porque essa prima minha teve, né? Até ela morreu. Eu queria saber se realmente é certo você fazer só de ano em ano ou de 2 em 2 anos só. Joelma, a sua pergunta é importantíssima, muito importante. As grandes sociedades, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, eles determinam que o exame de mama deve ser feito anualmente. A partir dos 35 anos, a mulher deve fazer mamografia anualmente, né? Mamografia acoplada à ultrassonografia. Dos 35 anos abaixo, se faz a ultrassonografia. Por que a mamografia é feita a partir dos 35 anos de idade? Porque a partir dos 35 anos de idade, a mulher ela tem uma substituição da mama, da glândula por gordura, e a mamografia vê isso melhor, né? Então, a detecção do câncer pela mamografia é responsável por uma diminuição, inclusive, de mortalidade, uma vez diagnosticada essa doença. O exame deve ser feito anualmente, né, independentemente de você ter ou não casos de câncer de mama na família. Doutor, o grande medo das mulheres é retirar a mama, não é? O senhor já falou aqui no início da nossa entrevista que existe agora uma reconstrução perfeita da mama. Mas em que casos a mulher precisa retirar a mama? Bom, naqueles tumores mais avançados, né, infelizmente nós ainda temos uma incidência, uma prevalência muito grande de câncer de mama localmente avançado. Câncer de mama localmente avançado, quando eu falo isso, são aqueles tumores maiores do que 5 centímetros, maiores do que 3 centímetros, né? Na realidade, existe uma relação entre tamanho do tumor e tamanho da mama. Por exemplo, uma mulher com uma mama grande, com um tumor pequeno, é diferente de uma mulher com uma mama pequena e um tumor, né, maiorzinho. Então, quanto mais tardio for o diagnóstico, maior a prevalência da mastectomia, ou seja, da retirada das mamas. Se você tem um diagnóstico precoce, você será poupada cada vez mais dessa mastectomia e você vai fazer um procedimento chamado segmentectomia ou quadrantectomia, ou seja, apenas a retirada daquela região.
Então, o diagnóstico precoce, inclusive, indica o tipo de cirurgia que o mastologista vai executar. Reposição hormonal é perigoso, é fator de risco? Reposição hormonal é uma coisa muito discutida. Isso dá um congresso, Dácia, né? Em relação a câncer de mama. Eu acho que a reposição tem que ser bem indicada. Ela tem que ser bem indicada pelo ginecologista, porque nem todas as mulheres elas poderão fazer a reposição hormonal. Naqueles casos onde você tem, na realidade, grandes pacientes com câncer de mama, por exemplo, uma mulher que tem mãe, avó, tia com câncer de mama, essa reposição hormonal ela deve ser pensada pelo especialista, não é? Mas mesmo assim, se essa mulher, ela tem uma condição de menopausa com sintomas muito agravantes, essa reposição pode ser feita desde que você tenha um acompanhamento especializado, um acompanhamento periódico com o mastologista. Anticoncepcionais que interrompem a menstruação são eficazes na prevenção do câncer de mama? Não existe uma relação anticoncepcional com câncer de mama, né? Existia, na realidade, como eu falei no início da nossa conversa, que 70%, 80% dos cânceres de mama, eles são hormônio dependentes. O que significa isso? Uma vez a célula sendo danificada, essa célula vai produzir as suas células filhas de uma maneira desregulada, e isso que é o câncer. O câncer é uma proliferação de células em função, né? E, como eu falei, que os 80% desses cânceres podem ser dependentes de hormônio, né? As pessoas perguntam, anticoncepcional pode levar a câncer de mama? Hoje os anticoncepcionais têm uma dosagem tão mínima de hormônios, quase igual à quantidade de hormônios que a mulher tem, né? E não existe uma relação hoje de anticoncepcional com câncer de mama. O anticoncepcional deve ser indicado, deve ser orientado pelo ginecologista, e essa paciente deve ser vista pelo mastologista. Muito bem. Eu quero muito agradecer a sua presença, Dr. Rossano Araújo, aqui em nossos estúdios, pela primeira vez. O grupo Eu Topo Ajudar, que é uma ONG que está aqui em Arco Verde atuando agora na ajuda, no auxílio a muitas pessoas carentes, as mulheres carentes que não têm condições de ter aí um tratamento digno. Agora o grupo Eu Topo Ajudar está aqui em Arco Verde para amparar, para dar a mão amiga para essas mulheres aqui de Arco Verde. Várias pessoas estão ajudando o grupo Eu Topo Ajudar, mas você que ainda não está ajudando, o grupo está aberto e você pode ser um voluntário e será muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, uma entrevista muito produtiva. Tenho certeza que as mulheres que ficaram ligadas, ouvindo, aprenderam mais um pouco sobre o câncer de mama e aprenderam que o câncer de mama tem cura, tem salvação. É só um períodozinho, uma turbulência e passa rapidinho. Sim, o câncer de mama tem cura. Uma vez diagnosticado precocemente, ele tem cura. E as mulheres devem ter essa consciência, não só de procurar o ginecologista, como também de procurar o seu mastologista. Eu fico muito sensibilizado com o que vocês estão fazendo aqui em Arco Verde. O Eu Topo Ajudar, que agora é no Instituto Romualdo Oliveira, não é? Que terá a sua representatividade não só em Arco Verde, mas terá uma extensão em todas as cidades circunvizinhas, né? Vocês estão de parabéns e eu estou muito honrado de estar aqui falando sobre câncer de mama e contribuindo com vocês para que as pessoas aumentem cada vez mais a consciência sobre o diagnóstico precoce. Lembrando que hoje à noite vai haver um evento beneficente na Estação dos Crustáceos, com música ao vivo, e todo o dinheiro arrecadado desse evento vai ser revertido para as obras do Instituto Eu Topo Ajudar. Então, você pode reservar sua mesa lá na Estação dos Crustáceos ou procurar alguma das voluntárias do grupo Eu Topo Ajudar, e logo mais à noite você vai se divertir e também vai contribuir para que essa instituição seja mais forte e tenha mais êxito aqui em nosso município. Eu tenho certeza, Dr. Rossano, que o senhor vai voltar outras vezes aqui em Arco Verde. Nós vamos lhe trazer em outras oportunidades para conversar sobre mais assunto e vai ser muito importante para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. E assim a gente finaliza o Revista da Cidade, segunda edição, agradecendo a sua enorme audiência. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco em nosso site, em áudio e vídeo. É só acessar independentefm.com.br ou pelo nosso aplicativo nas versões Android ou iOS. O Revista da Cidade, edição de sábado, na apresentação de Paulo Moreno, do Dácio Rabelo e na redação a jornalista Rebeca Siqueira. Desejando para você um bom início de final de semana, um ótimo sábado, e nós voltaremos
voltaremos na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com o Revista da Cidade, primeira edição, e às 10h50, atualizando você com as notícias de Arco Verde e da região, com o Revista da Cidade, segunda edição. Muito obrigado pela audiência e até segunda.